Simone, tudo bem? Como é que Tudo vocês estão, lindezas? E esse bem, frio? graças a Deus. E Suzana, como é que você está, Suzana? Tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Que frio é esse, gente? Quem está congelando aí? Eu estou congelando. Aqui nos predinhos tá foda. Tá foda. Muito. Oh, Gente do céu, que isso? Tá punk no rolê. Minha mão tem hora que parece que vai cair aqui no computador, vai quebrar de frio. Mas nós vamos, hein? Nós vamos firme. Bora que nós vamos brilhar. Bora todo mundo? Vamos aqui? O que eu prometi para vocês para hoje? Vamos lá, amores. Deixa eu compartilhar aqui o nosso rolê. Espera aí, deixa eu ver se está certo aqui. Não, não está certo. Espera aí. Aqui está certo. Vamos lá. Agora sim. Aí, pronto. O que eu prometi? Deixa eu ver. Thalita tá aí? Eu não vi se Thalita está aqui. Thalita não está aqui. Ah, meu Deus. Eu estou devendo a Thalita um mês, tipo, fazer a correção das atividades da apostila. E aí a gente combinou na semana passada, não foi? Que a gente ia fechar o conteúdo de Roma e começar a mexer com a apostila. E finalmente eu estou com a apostila aqui pronta, consegui mexer nela. Para a gente começar a fazer correção de atividades. Então, olha aqui, olha, o que a gente vai fazer? Fechando Roma, rapidinho, hoje a gente já fecha Roma, e aí eu já pego para a gente fazer correção da atividade. Todo mundo da apostila, a gente fazendo junto, eu estou com ela aberta aqui no computador. Todos vocês têm apostila? Tem apostila fácil aí? Como é que está esse rolê da apostila? Me conta. ô, professora, você tá falando daquela apostila que a gente ganhou É, do, do- essa mesma, da Suzana. escola? Como é que tá com a apostila? Me conta. Vê. Aqui. Aqui, ó. Eu tô com uma versão impressa dela aqui. Essa Essa do aqui, ó. Benoli desse ano? Isso. Ah, Volume 1 de História. tá. Essa aqui. Essa apostila, o volume 1 de História, me conta como é que vocês estão, se vocês têm. Eu estou pensando da gente fazendo junto as atividades. A gente vai fazendo, vai discutindo, vai revisando. Estou pensando da gente fazer as atividades juntos. E a primeira parte, ó, ela começa com Grécia e Roma. E aí eu estou Acho pensando que em fazer. assim, pelo menos a que eu peguei lá com o Júnior foi essa do Bernoulli, assim. Eu dei uma olhada lá é tipo volume 1, não é? Tipo, Isso, começa desse jeito. isso mesmo. Deixa eu ver, a Amanda mandou aqui no chat que tem, mas ela só abriu biologia e matemática. Ah, Amanda, magoei, como assim, Eu biologia também, e Amanda. matemática? Eu também, Ô, Ô, Marisa, eu queria te falar uma coisa. 2 vezes já houve, tipo assim, alguém comentou alguma coisa de história. Primeiro foi sobre os latinos do latim, que você mostrou assim, e isso. agora dessa última coisa que você mostrou, e eu entendi o que eles estavam falando, e eu soube opinar também, e eu falei, gente, eu estudei isso, agora eu sei sobre o que vocês estão dizendo. E eu Ah, fiquei, Bela, que maravilhoso. aham. Eu falei, nossa, que gostoso eu poder falar também, porque eu sei o que vocês estão falando, porque eu estudei isso, já aprendi. Muito Ai, que obrigada, viu? lindo. Ô, Bela, isso é a melhor coisa do mundo, melhor coisa. Me senti incluída. Ai, Bela, isso é libertador, não é? Que É lindo. verdade, foi muito bom. Ai, Bela, que alegria, gente. Essa é a melhor coisa, o melhor retorno. A gente sentir que a gente está incluída. Você falou muito bonito, Bela. Fiquei arrepiada aqui, te confesso. Fiquei emocionada. Que bonito, que bom. Ah, isso é tudo. Também isso é tudo.
É isso, amores. Vamos nos incluir. É isso. Muito maravilhoso. Então, olha aqui, ó. Não preocupa quem não mexeu com a apostila. Tá tudo de boa, não, no estresse. Qual que é a minha ideia? A gente está fechando Roma hoje, e aí a minha ideia é compartilhar aqui com vocês aqui a atividade, tá vendo? E a gente vai fazendo, vai discutindo, eu passo o gabarito. Então, mesmo quem não pegou para fazer ainda, já acompanha aqui comigo a discussão e correção de atividade. É muito bom, é muito importante, ajuda demais a ir pegando melhor o conteúdo. E depois, quem for tendo dúvida, depois vai me falando. Mas aí a gente já pega o básico aqui, tudo bem? E a gente faz um momento de ir fazendo correção das atividades, beleza? Então, se alguém tiver com a apostila aí em casa, quiser pegar, pega a apostila. Eu vou fechar rapidinho o conteúdo de Roma com vocês, e aí a gente começa a mexer rapidinho no conteúdo, na Qual o apostila. volume? O volume 1, Amanda. História antiga, Grécia e Roma? Isso. Ok. Exatamente, Suzana. Que aí a gente vai casando aqui o nosso conteúdo já com a correção das atividades. Combinado? Sim. Então, vamos lá. Eu vou voltar lá no material. Aqui. É isso mesmo. Então, beleza. Galera, onde é que a gente fechou? Para a gente lembrar aqui do nosso rolê. Deixa eu mostrar uma coisa com vocês. Olha, o nosso material está acabando, mas eu gosto de voltar. Eu vou voltar lá no início para uma fala rápida. Qual é a minha fala rápida para vocês? Primeiro, que a história de Roma começa num pontinho aqui na Península Itálica. Península é esse pedaço de terra que está mergulhado no mar Mediterrâneo. Então, Península Itálica, porque a Itália ainda não existia, surge aqui nesse pontinho a cidade de Roma, e essa cidade de Roma foi fazendo conquista, por meio de conquista militar, construindo um grande império, e esse processo de construção de um grande império, desde o início até o final do Império Romano, gente, durou 1.200 anos. É uma história longa, vocês estão vendo que tem muito tempo que a gente está falando aqui da história de Roma, é uma história longa, de muita conquista territorial, eles deixam muita herança para a gente, igual o exemplo que a Bela estava falando, da língua. Então, a gente tem do cristianismo, a gente tem muita herança de Roma, e por isso a gente acaba falando muito sobre Roma, sobre o Império Romano. E aí a gente agora chega no final dessa história. Então, eu estou falando que é uma história longa, que começa em 750 a.C. Isso, a Amanda mandou aqui, página 107. Beleza, Amanda. Deixa eu conferir aqui. Não, 107? Gente, a minha então tá errada. Eu estou aqui na 17, que é do exercício de Roma. É porque geografia acaba na página 105, aí começa Roma e Grécia, aí já vem página 3, mas seria 107, porque aí começa Tá. história, Roma e Grécia. Ah, tá, entendi. Boa, Amanda, porque o meu aqui só tem história. Então, O vou meu separar também. História, volume 1. será que vocês A têm história, geografia e português. Ai, gente. Pode É tipo ser. uma foto, parece que é de uma foto parecendo de uma cidade histórica? Às vezes vocês têm edições diferentes da apostila. Bom da gente conferir. Então, vamos fazer isso. Vamos fechar o conteúdo, que depois eu vou mostrando a apostila para vocês irem reconhecendo. Pode ser? Ok. Então, vamos lá. E aí, o que acontece aqui? Vocês estão vendo a minha tela que tem a linha do tempo. Então, agora eu já nem sei o que eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando um que tem a linha do tempo de Roma, começando em 753. Antes de Cristo.
Isso, antes de Cristo. E terminando em 476 depois de Cristo. Então, eu tenho um período, olha, 753 mais 476. Eu tenho um período longo de quase 1.300 anos da história da Roma Antiga, com o nascimento de Cristo e o surgimento do cristianismo, que a gente falou nas últimas aulas. E aqui a gente está chegando no finalzinho, o fim do Império Romano, que vai cair por uma série de fatores. E aí hoje a gente vai ver um pouco desses fatores. Eu queria que vocês comparassem só, então, esse mapa do início. Reparem que eu estou com a mãozinha apontando lá para a cidade de Roma, e na hora que eu volto lá para o final de que a gente está, depois disso tudo que a gente estudou, olha, eu chego em um império deste tamanho, a cidade de Roma aqui, na Península Itálica, e este império, tudo que está de amarelo, meio bege, sei lá que cor é essa, e esse lilás aqui, tudo isso junto vai compor o império, todo o Império Romano. Então, eles fizeram uma conquista territorial muito grande que passa pela Europa, pela Ásia e pelo norte do continente africano. Beleza. E aí, o que, que acontece? A gente já está vendo aqui o império dividido em duas partes. Essas duas cores, elas sinalizam o quê? Elas sinalizam uma dificuldade de administração desse império, que era muito extenso, e a tentativa de dividir o Império Romano em duas partes, Império do Ocidente e Império do Oriente, para facilitar a administração. E o Império com duas capitais, uma capital que era Roma, que era tradicional desde o início, e eles criam uma outra capital na cidade de Constantinopla. Hoje, Constantinopla chama Istambul, fica na Turquia. Hoje aqui é a Turquia. E a cidade de Constantinopla, depois ela foi mudando de nome com o tempo e tal. Ok? O que é importante, então, aqui para o nosso rolê, para a gente entender? Vamos começar. Primeiro, repare, um império extenso, território muito grande, difícil de administrar se fosse hoje, gente. Com a internet, com meios rápidos de transporte e comunicação. Imagina a gente falando há 1.000 e tantos anos atrás, e que tinha que mandar um mensageiro de barco, ou a pé, a cavalo. Então, sistema todo muito lento de transporte, de comunicação, dificultava, óbvio, a administração desse território, ok? Então, essa dificuldade de administração, que soma com corrupção, corrupção política, disputa de poder, outros interesses por trás, coisas que a gente conhece bem, não é? Levam ao enfraquecimento de Roma. Esse sistema desse território que acaba esses imperadores de Roma perdendo um pouco o controle sobre a administração do território. Outra coisa que eu quero destacar para vocês para a gente ver o mapa. Repara no seguinte, quando eles saem de um pontinho aqui da cidade de Roma e saem dominando geral, o que acontece? Primeiro, era muito investimento em guerra, certo? Guerra, exército, arma, etc. Beleza, então eles estão fazendo muito investimento. Para quê? Porque eles conquistavam o território, vamos lá, conquistou o território de hoje, que é a França, está aqui Paris, olha. Conquistou o território da França. Beleza? Beleza. Na época não existia França, tá? Mas é só o território para a gente entender atual. Conquistou esse território. Basta conquistar o território? Não. Aí você tem que dominar, você tem que criar uma administração local, você tem que garantir a submissão da população. Muitas pessoas eram escravizadas para trabalharem para o império, então tem que ter controle sobre isso. A fronteira era enorme. Olha o tamanho dessa fronteira. É claro que tem vários povos vivendo aqui fora do Império Romano.
Então, o Império Romano ainda vai ter o trabalho de proteger toda essa fronteira, então ele tem que ter um exército fixo na fronteira. Reparem como vai ficando difícil de administrar tamanho império com uma fronteira muito grande, povos para serem controlados, porque esses povos viviam se revoltando, porque não querem pagar imposto para o Império Romano, que não aceitam a sua condição de escravidão. Então, esse império ele vai viver cada vez mais instabilidade, crise, dificuldade de administrar e proteger todo esse império. E isso vai levar ao enfraquecimento dessas fronteiras. Imagine que essas fronteiras vão virar tipo umas peneiras. E aí os povos vizinhos eles vão começar a fazer o quê? A invadir. Os povos vizinhos começam a invadir e o império, já enfraquecido, não consegue proteger mais essas fronteiras das invasões. E aí o império acaba sendo dominado por diversos outros povos que vão invadir esse território. Então, esse é o resumo aqui do raciocínio, ok? Vamos ver o passo a passo aqui, bem arrumadinho, para a gente poder continuar. Sobre o cristianismo a gente já falou. Agora eu quero fechar com você sobre a crise. Então, olha aqui o que nós temos. Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns fatores de crise. Disputas internas. Galera, corrupção não é privilégio do Brasil, ok? Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas se consola. Corrupção é um problema humano. Onde tem ser humano vai ter corrupção, infelizmente. Desejo de poder, de tirar proveito, isso é humano. Então, o que a gente tem? Disputas internas, principalmente grandes generais do exército que querem ter poder político e brigam entre si. A gente tem revoltas de povos dominados, revoltas de populações escravizadas, muito conflito gerando instabilidade. Instabilidade. Instabilidade a gente tem quando? Crise, inflação, dificuldade de sobrevivência, denúncia de corrupção. Parece que eu estou falando de Brasil 2021. Quem está vendo o jornal da última semana para cá, a gente está pirando, porque todo dia aparece uma denúncia nova de corrupção contra o governo federal, certo? É rachadinha, é ganhar dinheiro em cima de vacina. Não, gente, corrupção é um trem nojento, mas ganhar dinheiro em cima de vacina, com mais de 1.500 pessoas mortas, 1.000 pessoas mortas, vamos combinar que é osso, né? Tudo bem. Parênteses à parte, mas é tenso. Mas o que a gente está vivendo? Olha que olha, eu vendo o jornal ali agora, fazendo uma sopinha de legume, vendo o jornal. Denúncia de corrupção, aumento da gasolina, aumento do gás de cozinha, inflação de quase 8%, manifestação, pessoas na rua revoltadas. Isso demonstra o quê? Instabilidade. Isso demonstra para mim que o governo está por um fio. Significa que ele vai cair? Significa que vai ter impeachment? Não sei. Mas significa que o governo está frágil. Faz sentido para vocês esse raciocínio de pensar em instabilidade, de dificuldade de controle por parte do governo? Porque a situação interna vai ficando muito difícil e ele acaba perdendo apoio político, acaba perdendo poder. Partidos que antes apoiavam, aí de repente viram contra. Isso é um clima de instabilidade política. Até então, essa ideia de instabilidade política faz sentido para vocês? Sim. Sim? Se for não, pode falar não, hein? De boa? Instabilidade. Lá em Roma também. Lá, um dos exemplos de instabilidade teve um ano em que eles tiveram 5 imperadores. Imagina, 5 imperadores, como se a gente tivesse 5 presidentes em um ano.
Por quê? Foram todos assassinados. Imaginaram isso, gente? É muita instabilidade. Você começa o ano com, sei lá, o X lá governando. Aí ele é assassinado, passa para o outro. 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 Isso é muita instabilidade política. É muita disputa de poder. É muita gente sedenta de poder para matar o imperador para virar o próximo. Ok? Então, a gente tinha um clima de instabilidade, de dificuldade muito grande. E aí eu fiz um passo a passo aqui, olha, para a gente entender o que estava acontecendo que vai levar um império gigantesco, o maior império da história. Repare o seguinte, eu estou falando que o Império Romano é o maior império da história. Por quê? Ele foi o que dominou o maior território ao longo de toda a história? Talvez não. Temos outros grandes impérios. Mas o império que dominou território em 3 continentes e que durou mais de 1000 anos, considerando todos esses fatores, o Império Romano é o maior império da história. Ok? Então, beleza. Eu tenho o maior império da história. Rico, poderoso, uma potência militar. O que fez essa potência militar desmoronar? Sacaram? Essa é a pergunta que a gente tem que conseguir responder hoje, ok? O que fez esse império desmoronar? Então, vem comigo, vamos lá. Primeiro, para proteger as fronteiras, o império tinha que gastar enormes recursos. Aí fica lá, pagando soldado, pagando arma, manutenção do exército na fronteira. Só que esse exército não conquistava nada mais, ele só mantinha a fronteira. E aí, onde é que entrava dinheiro para sustentar o império? Nas conquistas. Só que eles não conseguiam mais ter exército para conquistar e proteger. Aí o exército ficou só protegendo. Só que aí não entra dinheiro mais. Percebe? E aí a gente vê que, olha, os contingentes militares, ou seja, a quantidade de soldados eram enormes e difíceis de manter. Você precisa de gastar muito dinheiro e motivar muitos soldados para eles ficarem na fronteira por anos, longe da família, acampados, em condições precárias. E aí o governo gastava demais. Aí vem um desequilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, ele gasta muito, gera dívida. Aí ele vai lá e faz o quê? Aumenta imposto. Aí a população se revolta. Percebem? Eu estou dando aqui para vocês um contexto de crise. O fim das guerras de conquista provocou um colapso do escravismo. O que é isso? Falta de mão de obra escrava. Roma tinha uma economia completamente dependente da mão de obra escrava. Tipo Brasil colônia. Brasil colônia era um sistema completamente dependente de mão de obra escravizada. Ok? Lá em Roma também era parecido com isso, nesse aspecto. Apesar da escravidão em Roma ser diferente da escravidão aqui no Brasil. Qual é o principal fator de diferença da escravidão de Roma para a escravidão aqui, nossa, no Brasil? Alguém sabe me ajudar? Lá, aqui eles escravizaram por cor, e lá eles escravizavam por dívida ou por território. Isso. Perfeito, Amanda. Perfeito. A escravidão em Roma ela não tinha um caráter racial. Ou seja, não dava para você bater o olho e saber quem era escravizado ou não. As pessoas eram escravizadas ou por dívida, ou por capturadas em guerra, mas não tinha esse caráter racial, igual a Amanda falou, aqui na América tinha, no Brasil e no restante da América, o caráter racial foi muito forte, ok? Tanto que a gente vive as consequências até hoje do racismo estrutural. E lá não tem essa característica, tá bem? Vocês estão vendo minha tela mesmo? Apareceu uma mensagem aqui para mim que não estava vendo.
Me fala como é que tá. Tô vendo. Tá de boa? Ah, então tá De bom. boa. Aí continua. Sem escravos, os latifundiários, os ricões donos de terra, prometiam proteção e parte dos rendimentos da produção aos camponeses. Lentamente vai surgir um novo sistema. Se não tem mais escravo para produzir, o que eles fazem? Eles começam a chamar camponeses para irem para as terras deles produzir. Por quê? Porque proprietário de terra, né, gente? Ele não vai lá botar a mão no trabalho, botar a mão na massa, porque eles se acham melhores do que o resto da galera. Então, eles querem gerar uma nova forma de produção, um novo tipo de mão de obra. Recebia salário? Não. Surge um sistema que a gente vai chamar de colonato. Não precisa preocupar em guardar esse nome colonato aqui, não. Ou colonos. Colono é a ideia de alguém que vai viver na terra do outro, né? Pode ser a mesma ideia. Mas isso aqui é importante para a gente entender o quê? Que daqui a pouco a gente vai entrar na Idade Média, e aí o sistema da Idade Média são camponeses que vivem no campo, trabalhando em terras de nobres, ricos e poderosos. Esse sistema lá da Idade Média já começa aqui no final do Império devagarzinho. Já vai vendo o Império em crise, falta mão de obra de pessoas escravizadas e começa uma vida mais rural, com camponeses empobrecidos, trabalhando para ricos proprietários de terra. Recebiam salário? Não. Era uma troca. É claro que a troca, gente, não era justa, né? Como sempre, a gente está acostumado com isso. Não era uma troca justa. Qual era a troca? Imagina, deixa o camponês morar na terra do nobre poderoso, deixa ele morar. Em troca, ele trabalha loucamente e vai fornecer alimento para esse nobre. Olha que absurdo. É quase um trabalho escravo? É quase um trabalho escravo, porque não há remuneração, tá bem? Mas a gente não chama de escravidão, a gente chama de servidão. Uma forma de servir ao outro, uma servidão de trabalho muito pesado, não remunerado, mas que se diferencia da escravidão por quê? Porque o escravo, gente, é um horror, mas é um ser humano transformado numa mercadoria, né? Numa coisa que pode ser comercializada. A escravidão é esse horror. A servidão, não. Ele não vai comercializar aquele ser humano como se ele não fosse mais uma pessoa. Tem essa grande diferença. Mas a pobreza, a dificuldade, a miséria é praticamente a mesma coisa. Ok essa questão de substituição do trabalho escravo pela servidão, por um trabalho de servir a estes nobres, e camponeses empobrecidos que iam trabalhar nessas terras vão acabar marcando, a gente está começando já a fazer a transição para a Idade Média, ok? Aqui a gente já viu a ideia de dividir o Império Romano como forma de tentar reduzir a crise. Então, tem várias tentativas. Olha, Diocleciano, Constantino, Teodósio, são todos imperadores, nomes de imperadores que tentam resolver a crise do Império, dividindo o Império, criando nova capital, como a gente viu no mapa. Isso aqui vai resolver? Não, não vai resolver. Por que não? Porque o território do Império Romano será invadido por diversos povos. E aí, nesse processo de invasão, no ano de 476, o último imperador de Roma acabou sendo deposto. Ah, então tem uma coisa importante aqui. Olha para mim. Olha na tela esse mapa que eu coloquei para vocês. Tem muita coisa importante aqui nesse mapa. O que nós temos? Reparem, de novo, o que está de amarelo aqui, meio mostarda mais forte. O que a gente chama de Império Romano do
Oriente, Império do Oriente, que tinha a capital em Constantinopla. Esta parte do Império Romano foi pouco atacada. Reparem nessas setinhas que estão mostrando aqui e todos os nomes desses povos. São vários povos que viviam nessas regiões. Ostrogodos, visigodos, suevos, alamanos, burgúndios, francos, saxões, anglos. São vários povos que viviam fora do Império e que fazem o quê? Eles começam a invadir este território. Por que que eles vão invadir o território do Império Romano? Principalmente o Império Ocidental, que tinha capital onde? Em Roma. Por que que eles vão invadir? Então, vamos lá. Tem várias coisas. Esses povos, o conjunto desses povos todos, menos os hunos, todos esses povos aqui, a gente chama de povos germânicos. Germânicos, em que grande parte vai formar o que hoje é a Alemanha, ok? E a maior parte dos países europeus. Eu vou chamá-los de povos germânicos, beleza? Esses povos germânicos, eles estavam atacando o Império Romano porque eles eram violentos, selvagens, sangrentos? Nada disso. O que está pegando aqui nessa galera? Eles estão sendo atacados por os povos que vieram da Mongólia, da China, do Oriente, que são os hunos. Esses hunos, sim, vocês já devem ter ouvido falar, Átila, o Huno, que tinha esse líder Átila, que era famoso, um grande guerreiro, um grande líder militar, que fez muita conquista militar para esses hunos. Esses hunos, então, vêm lá do Oriente e eles vêm atacando esses povos germânicos. Esses povos germânicos, o que eles fazem? Atacam o Império. Só que tem hora que eles vão lá e falam: Imperador de Roma, deixa a gente ficar aqui dentro, vamos nos defender juntos dos hunos, deixa a gente ficar aqui de boa no rolê. Aí o imperador tem hora que faz aliança, tem hora que era amigo dos povos germânicos, aí tinha hora que era inimigo e que tinha guerra. Era uma treta a relação entre os romanos e esses povos germânicos. O fato é, eles foram atacados. O que eles fizeram? Eles atacaram o Império. Agora, eu posso falar que eles foram responsáveis pela destruição do Império? Não, não pode, ok? Não cai nessa pegadinha. Por que não, então? Porque o Império estava desmoronando. O Império estava desmoronando. O Império já estava desmoronando. Vieram esses povos e quase que deram só a gota d'água, sacaram? Só aquele peteleco final para acabar de desmoronar. E aí eles invadem. Ok? E aí, na hora que eles invadem, eles vão chegar até Roma, entram em guerra, atacam a cidade de Roma e tiraram o último imperador do poder. Pronto. Eles botam fim ao Império? Sim. O Império todo? Não. Por quê? O Oriente sobreviveu. O Império do Oriente vai sobreviver, gente, ainda por mais 1000 anos. Vocês têm noção disso? Vai durar mais 1000 anos. E o Império do Ocidente? Vai virar outra coisa. Vão surgir outros reinos, outros países. Vai ser outro rolê aqui na parte que pega Europa e parte aqui do norte do continente africano. Então, vamos lá. Século V depois de Cristo, povos germânicos, todos esses aqui, intensificaram ataques e derrubaram o Império do Ocidente. A população, com medo das guerras, porque as guerras iam atacar principalmente as cidades onde tinha riqueza para ser saqueada, começaram a fazer o quê? Elas ficaram com medo, as pessoas, e começaram a fugir e se refugiar no ambiente rural. Tipo agora, gente, se eu tivesse um lugar para fugir na roça, no interior, eu ia fácil no meio desse pandemônio que a gente está vivendo.
Eu conheço gente que fez isso. Tem um sítiozinho, tem uma casinha no interior, foi para lá, se isolar. Eu teria feito isso fácil, não fui porque eu não tenho para onde ir. Mas eu teria feito isso. E lá em Roma eles fizeram. Eles estão sendo atacados, está em guerra, o império está desmoronado, está em crise, eles vão se refugiar no campo para se proteger. E aí a gente vai ver que isso tem a ver com a formação da Idade Média. Beleza? Falei horrores. Vocês já dormiram ou vocês estão comigo? Estamos aqui. Estamos aqui? Sim. Boa. Dorme não, fica aqui comigo. Só no Chipre... café quente. Oi? Só no café quente. Só no café quente. Você toma café essa hora, Suzana? Eu tomo, professora. E você consegue dormir? Não atrapalha você dormir, não? Consigo, mas assim, eu tomo um remedinho básico, né? Uma coisinha assim. Mas é porque eu acordo cedo, aí essa hora, se eu não tomar um café, eu começo a... Não segura, dar né? umas piscadas. Suzana, eu tô aqui assim, ó. Meu olho tá fechando. Eu imagino essa hora e o frio que tá fazendo, aí o corpo pede, vai dormir. É, de dormir total. Total. Mas eu tenho medo de me atrapalhar de dormir, mas a gente toma umas coisinhas para ajudar, porque sem dormir não rola, não. Nossa Senhora. Tipo isso. Total. Aqui, Amanda, Chipre ainda chama Chipre. Você acredita? Ainda tem lá Chipre. Aqui, Piquititica, né? Ainda tem Chipre, que tem o mesmo nome. A maior parte aqui, ó, os nomes são os mesmos. E aí depois eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, beleza? Tem uma coisa importante que eu quero destacar aqui para vocês, que é o seguinte. Os romanos se achavam. Eles achavam que eles eram muito fodas no rolê, porque eles tinham o maior império. Eles aqui já eram, de maioria, cristã, então eles tinham preconceito com quem não era cristão. Eles tinham preconceito com quem não era romano. Eles tinham preconceito com quem não falava latim. Preconceito, gente, também é outra coisa que vem da onde tem ser humano, vai ter preconceito, infelizmente. E os romanos se achavam. E aí, o que acontecia? Os romanos chamavam todos os povos que não fossem romanos, que não falassem latim, eles chamavam esses povos de povos bárbaros. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão, chamar de bárbaro, a ideia como uma visão negativa, pejorativa, preconceituosa, e que foi, então, utilizado pelos romanos para denominar qualquer povo que não partilhasse da cultura, da língua e da maneira de viver dos romanos. Ok? Só que isso é privilégio dos romanos, ser preconceituoso? Não. Hoje em dia, a gente ainda vê isso muito. Preconceito contra estrangeiro, ficar tirando sarro do estrangeiro. É claro que não é só uma brincadeira inocente, mas tirar sarro, o preconceito. Você pode ter tanto de preconceito que vai se construindo contra chinês e a ideia de falar vírus chinês. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem brasileiro sofrendo xenofobia. O que é xenofobia? Essa violência, agressão de europeus, brasileiros que moram na Europa, por exemplo, sofrendo com preconceito na Europa, porque o Brasil tem variante do vírus que é mais agressiva, a tal variante que surgiu lá em Manaus, da Covid. E aí, brasileiro está sofrendo preconceito na Europa. Ah lá, brasileiro, fica fazendo vírus. Uma coisa que não tem nada a ver. Então, é muito perigoso, igual os chineses aqui. Igual os chineses. E por isso que é muito perigoso, né, a gente falar o vírus chinês, a doença chinesa, igual a gente fala, gripe espanhola. A gripe espanhola que foi há uns 100 anos atrás, mais ou menos.
Começou lá por volta de 1918. A gripe não era espanhola, ela começou nos Estados Unidos e criaram esse preconceito contra os espanhóis. E na época ficava lá, a doença, a gripe espanhola, gerou uma pandemia também no mundo inteiro, gerou preconceito e violência contra os espanhóis. Então, isso é muito perigoso, ok? E aí, aí um conceito para vocês poderem reforçar, o conceito de etnocentrismo. Quando você acha que o seu povo, a sua cultura, é melhor do que a dos outros. Uma coisa é eu virar e falar assim, nossa, Brasil com todos os defeitos, eu amo o Brasil, eu amo a nossa cultura, amo o nosso povo, amo a nossa arte, nosso samba, aquilo que é a raiz do que é nosso no Brasil. Acho lindo. Não quer dizer que eu acho que a cultura do outro é inferior, que eu vou desprezar o outro. Tem que tomar muito cuidado com essa passagem de você achar, então, que você é superior e que a cultura do outro deve ser desprezada. A gente vê muito preconceito em cima disso, seja em relação ao estrangeiro, seja em relação, gente, à diferença social. Muita gente que vai ter preconceito, por exemplo, com a cultura do funk. É preconceito social, certo? Então, a gente ficar atento a esses preconceitos que vão sendo construídos ao longo da história. E um dos exemplos que a gente tem aqui são os romanos chamando qualquer um de bárbaro. Bárbaro na ideia de ser selvagem, de ser um inferior, de não ser tão bom quanto os romanos, coisa que os europeus têm em relação a nós, que a galera dos Estados Unidos tem em relação a nós, não é? Então, e a gente fica aqui criando preconceito contra os chineses e que não faz o menor sentido. Ok? E aí, esse processo aqui é que vai levar ao processo final da decadência definitiva do Império com esse processo aqui das invasões. Para a gente fechar, eu trouxe um texto desse historiador aqui que é muito maravilhoso, o Jacques Le Goff. Ele é o maior historiador de Idade Média, de Roma, Idade Média, assim que tem. E aí, olha o que ele fala sobre o final do Império. Todo mundo mediterrâneo, ou seja, que está aqui, ó, ao redor do mar Mediterrâneo, tá vendo? Então ele fala assim, olha, todo mundo mediterrâneo fica aterrorizado quando Roma é saqueada por 3 dias pelos visigodos de Alarico. Vou voltar. Visigodos, um desses povos, tá vendo? Que atacam, olha aqui, olha, de vermelho são eles que chegam em Roma. Alarico era o líder dos visigodos, rei visigodo. Então, beleza. No final do mês de agosto de 410. Mas, para a própria cidade, é um simples incidente. Não obstante a pilhagem, ou seja, né, apesar da pilhagem, os incêndios, os estupros, os homicídios, os visigodos respeitam o direito de asilo das igrejas e tomam apenas os bens mais preciosos e fáceis de transportar. Olha que olha, teve violência, teve abuso? Teve. Mas eles respeitaram a igreja, coisa que os romanos não faziam antes. Em compensação, a derrocada completa do papel de Roma é irreparável. Roma perdeu suas antigas funções governamentais. Não é mais o centro do poder, mas um lugar de memória. Como assim um lugar de memória? Um lugar de memória daquele grande império, porque o imperador... E aí agora, gente, tudo que a gente estudou de Roma, a gente viu que tinha uma estrutura política, o imperador, o senado, os funcionários que ajudavam na administração do império. Imagina que nada disso vai existir mais. Vai desmoronar toda a estrutura política e vai se construir outra estrutura em cima disso. Depois a gente vai ver qual, ok? Mas é importante a gente saber que a estrutura política ruiu. Mas e a cultura? Ela fica. Então, vai ficar a língua, o latim, que vai ser a base da língua europeia, depois a nossa. Vai ficar o cristianismo, ficam muitos costumes. E aí fica a herança cultural de Roma
apesar da destruição da estrutura política. Então, a herança cultural vai ficar aqui no rolê. Tudo bem? De boa até aqui? E aí fechamos Roma. Gente, fechar Roma é uma alegria muito, muito, muito absurda. E aí eu quero ver com vocês o seguinte. Deixa eu só... Peraí. Estou com medo de minha bateria aqui. Aí. Pronto. Aí, estava com medo de ficar sem bateria aqui no finalzinho da aula. O que eu quero mostrar para vocês, então? Vamos lá. Fechando o conteúdo de Roma, eu quero fazer o seguinte. Essa apostila que eu tenho aqui, ó. Bernoulli, História, volume 1. Me fala se vocês têm essa junto comigo. Eu vou passando as páginas aqui para vocês me falarem. Se nós estamos juntos aqui nessa apostila, nos exercícios que a gente tem. Porque eu quero passar para frente, mas antes da gente passar para frente, olha, entrar na Idade Média, que é o próximo capítulo, eu quero corrigir as questões de Grécia e Roma para a gente já ir passando para frente com as questões corrigidas, e aí depois a gente vai fazendo paralelo. A gente vai estudando, eu vou passando as questões, a gente vai fazendo devagarzinho. Beleza? Então, me fala se tá junto comigo assim, olha, começa aqui, Roma, história, perdão, com a Grécia, cronologia, a formação da Grécia, aí fala sobre Atenas, a democracia. Pode falar. A cronologia, Grécia, formação, Atenas está igual, mas é porque como a capa está diferente... Entendi. De repente, não é o caso da gente fotografar para todo mundo e mandar para você, não sei. Isso tudo que você mostrou, eu estou pensando se na hora que a gente fosse, se é a mesma para todo mundo, ou se veio capa diferente, ou se é a sua... Sabe o que eu acho? Que eles têm a 6 e a gente tem uma outra. Porque eu lembro quando o Lucas, eu fui pegar, ele falou que essa nossa impressa, eu acho que é tipo... como se fosse um A4, eu acho. E aí, essa versão, né? Essa versão PDF, eu acho que a versão... todos pegaram a mesma, não foi? Eu peguei a mesma que você. É uma verde. A impressa é a mesma. Não, com a capa verde? Pelo visto, o que a gente tem é uma versão diferente da de vocês, né? Mas, por exemplo, história antiga, Grécia, Roma, cronologia, Grécia, formação, aí Atenas, aí a gente atravessa... Vai nos exercícios, Suzana, por favor. O primeiro exercício que aparecer de fixação, esse é igual. Só um instantinho. Exercício de fixação. Aqui está, na antiguidade clássica, a Grécia não existia enquanto entidade política. Antes configurava uma comunidade linguística no qual se falava o grego com variantes dialetos. A minha tá igual a da Suzana. Tá igual a da Suzana. Então, as atividades... Eu acho que é dos alunos todos, porque quando eu fui uma das primeiras a ir lá no Júlio buscar e tinham muitas apostilas, então eu imagino que todos os alunos desse ano devam ter a mesma. Entendi. Então, a atividade está diferente, né? Uhum. Mas se você quiser mandar um print, às vezes a gente pode fazer também, da questão. Pois é, vocês acham que vocês... Estou pensando o que é melhor, se eu mando o meu print para vocês, ou se vocês tentam mandar o de vocês para mim, porque, de repente, como vocês todos têm a mesma apostila, de repente eu pego o print de vocês para tentar fazer o de vocês. Eu acharia melhor. Né? A gente não, entre aspas, desperdiçaria o material. Pois é, Suzana, vocês estão com as apostilas aí. É mais fácil eu pegar o que vocês têm. Né? Eu acho que é do ano passado, né, não, Marisa? Do ano passado, eu nunca tive a do ano passado, Suzana.
Você acredita? Do ano passado eu nunca tive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Bruno, ver se eu consigo essa. Não tem um jeito, de repente, da gente pegar, se você morasse perto, assim, por exemplo, da gente tentar conseguir uma dessa para você? Pois é, ver se eu consigo uma dessa, se tiver sobrando lá, se tiver, né, de todos os alunos já tiverem buscado, eu pegar uma dessa, ou alguém tiver aí um tempinho e uma paciência, tirar a foto dos exercícios, tentar pegar uma foto boa e me Eu mandar. posso te mandar um PDFzinho assim das fotos. Você consegue, Bela? Aham, Se você fazer fizer arquivo, isso, consigo. se você fizer isso, vai ser maravilhoso. Porque quando a Tainá me pediu para fazer a correção, que ela tinha feito as atividades, ela me mandou a foto, mas não estava dando para ler. Aí eu fui correr atrás e consegui essa daqui para tentar ver as atividades para ela. Mas Acho que eu não essa versão consegui PDF ler. é mais atualizada que a nossa. Pois é. Se você conseguir, Bela, vai ser ótimo, porque aí eu pego a foto que você me mandar e aí eu corrijo, projeto ela e tal, corrijo e faço. Consigo, Opa, a consigo, vou Maísa, escanear. Você está confundindo? eu tô confundindo meu nome com você, tô louca já, né? Tô precisando de férias. Ai, ai. Mas eu entrei aqui, eu estou ouvindo a conversa do Jair, metendo o B dele, que na biologia a gente teve o mesmo problema, né? Sem acesso aí ao material que está com os meninos. E eu ia falar isso que você já falou, de repente, da gente desembolar com o Bruno, porque eu acho que sobrou apostila. Essas apostilas que eles distribuíram, eu acho que sobrou. Então, seria bom se nós, professores, conseguíssemos para poder fazer exercício com a galera mesmo. Pois é. Eu peguei essa aqui, eu comecei a fazer e tal. A Thalita tá aí, Thalita chegou. Mas aí tá diferente do deles, aí não faz sentido. Eu também tenho uma versão diferente aqui. Eu também, né? Eu vou fazer o seguinte, eu encontro com o Bruno amanhã na escola e eu vou, amanhã ou depois, eu vou tentar trocar uma ideia com ele. Ver o que a gente faz para resolver isso. Aí você intercede pela biologia também. Tá, pode deixar.